que você já falou um pouco, então, como então a Wicca e a bruxaria conseguem explicar melhor o neopaganismo? Você já falou, eu queria que você voltasse nessa questão. Tá. É que assim, ó, o neopaganismo, ele é esse guarda-chuva mais amplo. A Wicca, né, como bruxaria contemporânea, é algo mais específico. Então, a gente pode traçar um paralelo, por exemplo, assim, ó, eu posso falar que a bruxaria, a Wicca, ela é neopagã, mas nem todo neopaganismo é bruxaria. Porque a gente tem, por exemplo, uma religiosidade que se chama quemetismo, que vem de Kemet, né, que é terra negra em egípcio, né? Então, é esse resgate da religiosidade do panteão egípcio antigo. Ra, Horus, deusa Ísis, por aí vai, né? Então, a gente tem essa religião que se chama quemetismo. Tem pessoas hoje praticantes de quemetismo, né? E até onde eu tenho entendimento, né, essas pessoas não se dizem bruxas, né? Não tem essa característica. Então, é um ramo do neopaganismo, né? A gente tem o helenismo, a gente tem o neodruidismo, né, que tem essa pegada mais celta. E esse neo, ele está relacionado com essas expressões novas, urbanas também e tal, mas ela também está relacionada com religiosidades que já estão fervilhando ali no século XVIII, como essa questão, por exemplo, desse reavivamento celta, né, que já está colocado no século XVIII, já tem gente ali em 1700 e pouquinho que está querendo, né, resgatar essas divindades do panteão celta, né, trazer toda essa pegada para pensar também nacionalismos, né, tem toda uma relação sempre muito forte aí entre cultura, religiosidade e política, assim, também, né. Legal. Mas é basicamente isso, assim, o neopaganismo é um grande apanhado de diversas vertentes, né? Sendo que nem todas elas vão se compreender enquanto bruxas, né? Como as que eu mencionei aqui. Raíssa, e qual é a diferença e a relação entre a bruxaria como religião contemporânea, não é? E a bruxaria diabólica desse período aí, do séculos XVI, XVII, terminando ali no XVIII, né, de caça às bruxas. Então, qual é a diferença e a relação entre a bruxaria, a Wicca, né, bruxaria contemporânea, e a bruxaria da época da caça às bruxas? Então, o grande link que eu encontro entre elas é justamente uma questão de memória, né? Como eu comentei anteriormente com vocês, fica muito evidente na nossa própria linguagem e em outros idiomas que essa perseguição às bruxas é uma perseguição com foco no feminino, não exclusivo, né? Mas com foco no feminino. E, não coincidentemente, a Wicca, enquanto religião, ela também tem um foco que não é exclusivo, né? Mas é um foco na sacralidade da natureza e no feminino, né? Então, a grande pergunta que eu me faço na tese de doutorado é por que vai se interseccionar o feminino e a natureza nessa religião da Wicca, né? Por que esses dois elementos? E o que eu encontrei através das leituras nas obras literárias que embasaram o Gardner a escrever, e usando o Gardner também propriamente, né, é de que existe uma relação muito forte de memória entre esse passado da caça às bruxas e a bruxaria contemporânea enquanto uma religião. E justamente esse link de memória, o que eu encontrei pesquisando com a minha orientadora, que é a professora Aline, né, é uma relação de trauma, né, o que a gente pode chamar de trauma, porque é algo que está lá, que foi mal resolvido, né, e que através de um processo traumático, de uma dor, né, consegue fazer um link e fazer um processo de ressignificação de elementos com relação àquele passado da caça às bruxas, né, e o presente, né, e o tempo presente. Então, é muito interessante, por exemplo, quando eu vejo que nesses, né, processos e tudo mais da caça às bruxas, a gente tem uma grande ênfase assim, nessa demonização da natureza, né? Então, o sabá, esse encontro noturno, ele não acontece em qualquer lugar. O sabá, ele acontece na floresta à noite. Então, a gente tem essa demonização do selvagem, né? Essa demonização da natureza, essa subjugação da natureza, né? Por quê? Por causa que a gente tem aí colocado
enquanto religião standard, que é um cristianismo, né? E no cristianismo, a gente, né, nesse cristianismo que a gente está falando do contexto da perseguição, a gente tem a natureza enquanto abaixo da hierarquia, né? A divindade está acima nessa hierarquia, pensando com relação à natureza desse cristianismo aí da época da perseguição, né? Então, eu vejo esse link e essa ressignificação na bruxaria, ou seja, naquele passado da caça às bruxas, a floresta está sendo demonizada, a natureza está sendo demonizada, a noite está sendo demonizada, a lua está sendo demonizada. E na Wicca eu tenho esses mesmos elementos, floresta, natureza, noite, lua, sendo sacralizados, sabe? Sendo colocados num outro patamar. Eu tenho no fenômeno da caça às bruxas a mulher sendo colocada enquanto a causadora de todos os males da humanidade, de todos os pecados, as herdeiras de Eva, bem aquela pegada do Malleus Maleficarum, né? É a misoginia levada ao extremo, né? Assustadoramente levada ao extremo. E a gente tem totalmente o oposto, assim, simetricamente o oposto na religião da bruxaria contemporânea, né? Na Wicca, que é o quê? É uma sacralidade desse feminino, né? É um feminino que é portador da vida. Claro que a gente tem na Wicca uma divindade, né? Uma grande divindade feminina, que é a deusa, e a grande divindade masculina, que é o Deus, né? Eles se integram, né? E um precisa do outro, né? Para que os ciclos dessa roda do ano, né? Das estações, para que a vida possa fluir, né, dentro dessa cosmovisão da bruxaria contemporânea. Porém, o feminino, ele ganha um outro contorno nessa religião. Tanto é que a gente tem as mulheres enquanto sacerdotisas, e não são sacerdotes homens, né? Então, Gardner, quando está construindo essa religião, ele coloca ênfase sobre a sacerdotisa. Isa, ela que vai ser a portadora dos ritos. Toma uma água aí. Eu vou Sim, tomar também. muito. É ela que vai ser a portadora dos ritos, né?